Então, será que o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, é de fato um partido social-democrata? Até pouco tempo atrás, esse tema nem era discussão, mas com a chegada da internet, das fake news, isso mudou. E hoje muitas pessoas colocam o PSDB como um partido de esquerda. Então aqui eu vou tentar esclarecer esse assunto me baseando em artigos acadêmicos e em matérias que estarão linkadas na descrição. Mas sem mais delongas, vamos lá. Como eu já expliquei em outro vídeo, um dos critérios básicos para se fazer uma classificação ideológica é comparar teoria com prática. Então aqui eu vou fazer uma análise comparando o nome desse partido com aquilo que foi colocado em prática por ele. O nome social-democracia vem do Partido Social Democrata Alemão, o SPD, que foi o primeiro partido do mundo a defender essa ideologia, ainda no século XIX. Durante o século XX, após essa ideologia ser adotada por diversos partidos e passar por várias transformações, hoje, a social-democracia se encontra como uma ideologia de centro-esquerda, que defende o desenvolvimento com foco na justiça social. E o problema que eu vejo é que justamente por essa postura antirradical da social-democracia é que acabou acontecendo os erros conceituais. E no fim, esse nome acaba sendo banalizado e usado sem muito critério. Por exemplo, em 1945, aliados de Getúlio Vargas criaram o PSD, o Partido Social Democrático, que era um partido centrista pragmático que abrigou figuras como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e os ex-presidentes Eurico Gaspar Dutra e Juscelino Kubitschek. Pois bem, esse partido ele foi extinto pela ditadura militar. E depois, em 1987, foi criado outro PSD que acabou não dando muito certo e que acabou sendo incorporado ao PTB no ano de 2003. Aí no ano de 2011, Gilberto Kassab criou outro PSD, que é um partido que faz parte do Centrão e que obviamente não está ligando muito para a ideologia. E só como curiosidade, em Portugal também tem um PSD, e lá esse partido é considerado de centro-direita. Então para vocês verem que essa lambança com o nome da social-democracia não é algo nem de hoje e nem é exclusividade do Brasil. Mas enfim, voltando ao foco, para simplificar essa análise da ideologia do PSDB, eu separei algumas das características básicas observadas nos partidos sociais-democratas da Europa, que seriam o vínculo com movimentos trabalhistas, a defesa de um Estado interventor e a defesa do bem-estar social. Mas beleza, começando do início, ao contrário dos partidos da social-democracia europeia, o PSDB não tem vínculo com movimentos trabalhistas e tampouco nasceu dos sindicatos. O partido foi fundado em 1988 por políticos e intelectuais do PMDB de São Paulo. Dentre esses fundadores estão alguns nomes conhecidos como Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique e José Serra. O PSDB ele não surgiu exatamente porque os seus fundadores queriam criar um partido de esquerda independente, mas sim porque o PMDB estava dividido em vários grupos com linhas de pensamento totalmente diferentes. E com o tempo, esse grupo ao qual pertenciam os futuros fundadores do PSDB foi perdendo espaço dentro do PMDB. Muito disso devido à ação de Orestes Quercia. Ele era rival desse grupo que viria a formar o PSDB. E ele acabou ganhando muita influência dentro do PMDB depois que ele virou governador de São Paulo. Isso, somado à proximidade do partido com o governo impopular do presidente Sarney, fez com que esse grupo dissidente deixasse o PMDB e fundasse o PSDB. Na sua fundação, o PSDB era composto por políticos moderados, por progressistas que defendiam o livre mercado, por democratas cristãos e pela ala mais à esquerda do PMDB. E apesar do manifesto de fundação do partido apresentar vários pontos típicos da esquerda, como distribuição de renda, reforma agrária e erradicação da miséria, as políticas de defesa de livre mercado também estavam presentes. E eu vejo muitas pessoas usando esse argumento do estatuto, mas é aquilo que eu falei antes, teoria e prática. Por exemplo, se a gente olhar o estatuto do PDT ou do PSB, lá os caras vão estar falando de socialismo. Se a gente olhar o do PTB, eles vão estar falando de trabalhismo. E assim como no caso do PSDB, o que a gente vê é que essas ideias não se refletem na prática. E outro argumento muito usado é que o Fernando Henrique foi um intelectual que veio da esquerda, que era discípulo de Florestan Fernandes e tal. Mas, de novo, teoria e prática. Mesmo tendo esse passado, o caso é que quando Fernando Henrique assumiu a presidência, ele e o seu partido deram uma guinada à direita. E o PSDB acabou formando uma chapa com o PFL, um partido de direita que nasceu do Arena, o partido da ditadura militar. E o curioso é que durante o governo Collor, Fernando Henrique havia declarado o seguinte: o PFL é a encarnação do atraso, ele simboliza tudo que há de ruim nesse país. Mas no fim, parece que ele esqueceu isso quando aceitou Marco Maciel como vice, que foi um aliado de Geisel e Figueiredo durante a ditadura. Com a chegada do PSDB na presidência, muitos políticos de direita acabaram ingressando no partido, modificando a sua ideologia, e a partir daí foi meio que um caminho sem volta.
E foi justamente por não ter esse vínculo com uma base popular trabalhista que o PSDB teve total liberdade para colocar em prática várias medidas liberalizantes, porque nunca houve uma base trabalhista de políticos e filiados que puxasse o partido de volta para a centro-esquerda. E ainda sobre esse assunto, tem uma entrevista que o Fernando Henrique deu à Jovem Pan, em que ele é questionado sobre esse assunto da ideologia do PSDB. E ele afirma que, como sociólogo, ele sempre discordou desse nome de social-democrata, porque a realidade dos partidos da Europa e do PSDB no Brasil são completamente diferentes. Segundo ele, enquanto os partidos da Europa vieram dos sindicatos, o PSDB veio do Congresso Nacional e, portanto, não tinha essa origem trabalhista que é inerente à social-democracia. Então, nesse quesito, eu acho que nem tem muito o que discutir, né? Agora, indo para a questão da defesa do Estado interventor, eu já começo com algumas frases que dizem muito a respeito da política econômica que o PSDB sempre defendeu. Em 1989, Mário Covas, que foi o primeiro candidato à presidência pelo PSDB, declarou em um discurso que o Brasil precisava de um choque de capitalismo e de livre iniciativa. Em 1994, quando Fernando Henrique chegou à presidência, ele declarou que havia a necessidade de acabar com o legado da era Vargas, se referindo ao intervencionismo do Estado na economia. E foi justamente essa defesa do livre mercado que foi tocada pelo partido daí em diante. Durante o seu governo, Fernando Henrique seguiu uma linha econômica que é considerada por alguns estudiosos como o Consenso de Washington, que seria uma série de medidas liberais que o FMI receitava para países em desenvolvimento e com problemas na economia, e que também serviam como pré-requisito para que esse órgão fizesse empréstimos a países em crise econômica. Nisso estavam incluídas medidas como controle de gastos, privatização de estatais e a abertura do mercado ao capital estrangeiro. E foi exatamente isso que o Fernando Henrique fez quando deu continuidade à abertura econômica do Collor. E também quando privatizou dezenas de estatais e quando criou a Lei de Responsabilidade Fiscal para conter os gastos públicos. Isso somado a programas sociais como Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás, colocam o governo Fernando Henrique em algo próximo ao social-liberalismo, já que esses programas foram pouco abrangentes e, claramente, a intenção do governo era tirar o peso do Estado da economia. E agora, por último, falando da defesa de um estado de bem-estar social, explicando de forma bem grosseira, as políticas de bem-estar social seriam uma série de serviços e benefícios oferecidos pelo Estado aos seus cidadãos. Nisso entra a educação em todos os níveis, a saúde pública, a previdência social, programas de transferência de renda e etc. Só que esse tema gera muita confusão porque essas políticas podem variar bastante de um país para outro. Então, em 1990, o sociólogo dinamarquês Gustav Sping Andersen descreveu 3 modelos de sistema de bem-estar social. O modelo liberal, que foi colocado em prática em países como Canadá e Austrália, o modelo corporativista em países como França e Alemanha, e o modelo social-democrata, que foi colocado em prática nos países nórdicos como Noruega e Dinamarca. Cada um desses modelos tem características específicas e um certo grau de alcance, digamos assim. O sistema liberal busca auxiliar aqueles que estão comprovadamente em extrema pobreza. Já o social-democrata se estenderia a uma boa parcela da população. E o corporativista meio que seria um meio termo entre esses dois. E o caso é que no governo Fernando Henrique, essas medidas implementadas tinham como foco aquela população mais pobre e não tiveram um grande alcance. Portanto, como eu disse antes, é algo que se aproxima mais do sistema liberal ou social-liberal, diferente daquele defendido pela social-democracia, que é bem mais abrangente e tolera uma maior quantidade de gastos públicos, inclusive com um certo nível de endividamento. Levando tudo isso em conta e o fracasso em medidas como distribuição de renda e reforma agrária, que estavam no estatuto do partido, podemos dizer que a gestão do Fernando Henrique passou longe de um sistema social-democrata. Mas enfim, dito tudo isso, a gente pode dizer sim que o PSDB nasceu de uma centro-esquerda, mas não de uma centro-esquerda social-democrata, pois faltam elementos para fazer essa classificação. Há também algumas pessoas que pensam que o PSDB sempre foi um partido de extrema-direita e neoliberal, o que também não é verdade. Há pesquisas comprovando que, na sua fundação, o PSDB se identificava mais com os partidos de esquerda e, inclusive, votava junto com esses partidos no Congresso. Houve tentativas de se formar uma chapa com o PT. Em 89, membros do PSDB apoiaram Lula contra Collor, depois se recusaram a fazer parte do governo Collor e apoiaram o seu impeachment. Já durante o governo Fernando Henrique, foram criados programas sociais. Houve um aumento da carga tributária, foram criadas agências reguladoras e houveram reformas importantes no setor da educação. Então isso também é algo que tem que ser levado em conta. Porém, também não podemos ignorar que dentro de pouco tempo, o partido começou a dar uma clara guinada em direção à direita. Nos anos 90, o PSDB se aproximou muito da direita, pelos motivos que eu já citei. E dos anos 2000 em diante, esse caminho foi se consolidando cada vez mais. Sob a liderança de Aécio Neves, o PSDB se radicalizou
questionou o resultado das eleições de 2014 e virou base do governo Temer. E acabou votando em peso em medidas como a PEC do teto, a reforma trabalhista, a terceirização irrestrita e até mesmo para impedir que Temer fosse investigado por corrupção. Para ilustrar melhor esse caminho em direção à direita, aqui tem um quadro de uma matéria da BBC Brasil. Como vocês podem ver, o PSDB está posicionado ao lado da direita e bem ao extremo da defesa das medidas de livre mercado. Hoje, o partido é base do governo Bolsonaro e tem como principal liderança o governador de São Paulo, João Dória, também conhecido como Bolsodória, que além de defender o livre mercado, é extremamente conservador no que diz respeito a pautas progressistas. Mas enfim, eu entendo aqueles que dizem que o PSDB é um partido liberal, social-liberal ou terceira via. Mas dizer que o PSDB é um partido de esquerda, principalmente levando em conta o que o partido se tornou hoje, é errado. E isso não é uma discussão, não há base científica para fazer essa afirmação. Por fim, se vocês querem saber o que um governo social-democrata faz de verdade, vejam um exemplo do governo de Olof Palme na Suécia, de Clement Attlee na Inglaterra ou de Einar Gerhardsen na Noruega. Vejam o que os sociais-democratas de verdade fazem na prática e comparem com os governos tucanos que vocês vão perceber que tem uma grande diferença. Mas enfim, por hoje era isso, valeu e até a próxima.